Bom, vamos lá, galera. Vamos fazer esse exercício aqui, ó, sobre KH, tá? Então, primeiro nós vamos fazer um exercício envolvendo cálculo, né? E aí o segundo exercício a gente faz envolvendo a parte teórica, beleza? Simbora. Calcule o pH em uma solução aquosa de cianeto de sódio 1 mols por litro, 25 graus Celsius, dado que o Ka do HCN é 4 vezes 10 a menos 10. Beleza. Então, qual é o sal que ele está utilizando? É o cianeto de sódio. Então, cianeto de sódio sólido forma sódio mais 1, porque família 1A, então o NOx dele é mais 1, mais CN menos 1. Porque se o sódio é mais 1, o CN vai ser com a carga oposta, tá? O Na é o cara que veio da base, o CN é o cara que veio do ácido. O Na, ele veio de uma base forte, que é o NaOH, que é o hidróxido de sódio. O CN veio de um ácido fraco, que é o ácido cianídrico. O que significa dizer? Que entre estes dois íons, quem irá sofrer a hidrólise será o cianeto. Lembra que eu disse para vocês? Se você tiver um exercício, né, que vá pedir para você cálculo sobre isso, eu te aconselho a utilizar a segunda maneira de escrever a equação que ocorre, que é o quê? Que é pegar o íon fraco e reagi-lo diretamente com a água. É o que nós vamos fazer aqui. Então, nós teremos o cianeto menos aquoso mais água líquida formando. Galera, o que é água líquida? Né? O que é água líquida? A água é o H+, junto com o H-. O que vai rolar? Íon fraco se liga ao íon posto da água, dando origem ao HCN aquoso mais o OH- aquoso. Tá aqui. Beleza? O que vai rolar? Constante de hidrólise. Qual é a constante de hidrólise? A constante de hidrólise é a concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. A água não entra? Não, por quê? Porque ela é líquida, só entram aquosos e gasosos. A constante de equilíbrio. E agora, José? E agora que se ele pedir o pH, eu preciso da concentração de H+. Só que eu não tenho concentração de H+. O que eu vou ter aqui? A concentração de OH-, mas já serve. Tá? Já serve. Por quê? Porque daí eu posso escolher entre dois caminhos. Ah, é, professor? É. Quais são os caminhos que você pode escolher? Bom, com a concentração de OH-, eu posso calcular o pOH. Com o pOH, eu posso achar o pH, que é o que ele quer. Ou, com a concentração de OH-, eu posso achar a concentração de H+. E da concentração de H+, eu posso achar o pH, que é o que ele quer. E aqui você pode escolher, desculpe, o caminho que você quiser. Eu particularmente já faço esse aqui diretaço. Mas fica a teu critério. E claro, nós precisamos ver qual é o log que ele forneceu. Nesse caso, não será nem necessário todo esse problema. Vai ser mais tranquilo. Mas senão você vai ter que analisar qual log que ele forneceu para saber se você pode calcular o pOH ou se você vai ter que calcular a concentração de H+, e depois o pH. Então vai depender do que você tem, tá bom? Nesse caso aqui, ó, nós vamos fazer direto. Porém, para conseguir calcular isso, é necessário que a gente tenha, né, o KH, o cianeto, para conseguir calcular esses caras. O cianeto eu tenho. Ah, é, professor? É, porque ele falou que o cianeto de sódio é 1 mol por litro. Cianeto forma um Na+, e um Cn-. Então a proporção é de 1 para 1 para 1. Se eu tenho... Deixa eu apagar esses caras aqui. Aqui está. Se eu tenho 1 mol por litro, o que eu vou formar? 1 mol por litro e 1
mol por litro. Então, a concentração do cianeto eu tenho. O que eu não tenho? É a concentração do HCN e a concentração da hidroxila. Por quê? Porque eu não sei quanto disso, tá? Quanto disso vai hidrolisar. O que eu sei é que a proporção é de 1 para 1. Então, se eu não conheço esse cara, ele vale X. E se a proporção é de 1 para 1, esse também cara vai ser o quê? X. Então, se o HCN é X, a hidroxila também será X. Afinal de contas, a proporção é de 1 para 1. Se fosse de 1 para 2, seria X e 2X, ok? E assim por diante. Então, eu não sei. Esse cara eu tenho. O que está faltando para eu conseguir calcular o valor de X? O KH. É aí que entra aquela segunda maneira de nós escrevermos a constante de hidrólise. Qual é a segunda maneira de escrever a constante de hidrólise? É o KW dividido pelo O fraco, que nesse caso é o Ka. Então, o KH é igual constante de ionização da água, 10 a menos 14, constante de ionização do ácido, 4 vezes 10 a menos 10. Beleza? Da onde você tirou essa informação? Está aqui. Beleza? Está aqui. E agora, José? Tá? E agora? Eu vou ter que fazer a divisão. Se não tem nada aqui na frente, quanto que vale? 1. 1 dividido por 4 é 0,25. 10 a menos 14 com 10 a menos 10 é 10 a menos 4. Ou seja, vamos colocar na notação científica correta, uma casa diferente de 0 antes da vírgula. Isso é 2,5 vezes 10 a menos 5. Está aqui. Esse é o valor, tá? Esse é o valor do KH. Ótimo. E agora, professor? Bom, agora eu vou começar a fazer o exercício de verdade. Porra, mas até agora... Agora a gente vai começar a fazer o exercício. Por quê? Porque agora que nós temos o valor, né? Agora que nós temos o valor do KH, eu posso fazer o cálculo da concentração de hidroxila. Quanto que vale o KH? 2,5 vezes 10 a menos 5 é igual a x vezes x, né? Dividido por 1. Ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 5 é igual a x ao quadrado. Para resolver isso, é só a gente tirar a raiz quadrada. Só que vamos ajeitar isso para ficar bacana? 25 vezes 10 a menos 6. Está aqui, ó. Por quê? Porque eu passei a vírgula para a direita para a gente sair aqui na raiz quadrada dele, e aí fica 10 a menos 6. Agora sim é só sucesso. Raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 10 a menos 6, 10 a menos 3, né? Porque é só a gente fazer a divisão. Se é raiz quadrada, divide por 2, raiz cúbica, divide por 3, e assim por diante. Mols por litro. Tá? O que é isso que a gente acabou de encontrar? Isso que nós acabamos de encontrar é a concentração de hidroxila. Lembra que eu falei que o cara vai mostrar o caminho que você deve seguir? Então aqui, ó, se ele tivesse fornecido o log de 5, tá? Se ele tivesse fornecido o log de 5, você já sabe que o caminho seria esse. Concentração de OH-, calculo o pOH e depois o pH. Por quê? Porque eu tenho 5 e ele me deu o log de 5. Porém, se ele tivesse dado para você só o log de 2, você sabe que você teria que calcular a concentração de H+. Por quê? Porque se você calcular a concentração de H+ aqui, você vai ver que isso vai ser 2, né, vezes 10 elevado a menos 12. Então aí sim, você vai conseguir utilizar o log de 2 para calcular o pH. Tá? Mas como a gente tem as duas informações aqui, eu vou fazer como eu citei para vocês, naquela maneira direta, que é o que acontece na maioria dos casos. Tá? Vem para cá. Professor, está meio zoneado. Eu não quero apagar nada, tá? Eu não quero apagar nada, que se você perder algum passo, você pode voltar. Eu já tive que apagar algumas coisas, mas agora eu não queria apagar mais nada não, tá? Por isso.
POH. O que é POH? É menos log na base 10 da concentração de OH-. Então, o que é POH? É menos log na base 10 de 5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, POH é igual a menos log de 5 mais log de 10 a menos 3. POH é igual a menos log de 5 na base 10. Ele falou que é 0,7 mais log na base 10 com base 10 menos 3. Então, o POH é igual a menos 0,7 menos 3. Logo, o POH ele é menos 2,3. Logo, POH vale 2,3. Ah, mas não é o suficiente. Não. Não é isso que ele perguntou. Ele perguntou pH, professor. Você colocou POH. Ah, eu sei. Nós vamos fazer a soma agora. Prometo que é o último item, ó. Último item, para a gente chegar na resposta final. O que vai acontecer aqui? Nós sabemos que pH mais POH é igual a 14. O pH eu não sei. O POH é 2,3. Isso é igual a 14. Então, o pH é igual a 14 menos 2,3. Logo, o pH é igual a 11,7. Está aqui. Esse sim é o valor final, tá? Essa é a resposta final que nós precisamos fornecer a ele. Afinal de contas, foi isso que ele pediu. Calcule o pH. Tá lá. Percebam vocês que é simplinho? Não, está bem longe de ser simplinho. Porém, tá? Se você tiver calma, paciência, a gente consegue sair disso daí numa boa. Porque ele não é difícil, mas ele é trabalhoso. Putz, na miséria, como ele é trabalhoso. Mas tá aqui, resolvido o nosso probleminha, certo? E aí nós vamos colocar agora um teórico. Tá? Vocês vão ver que eles são bem diferentes, mas é necessário que a gente saiba esses dois tipos de exercício, porque é isso que acaba aparecendo nas provas. Vamos lá. Os pHs das soluções do NH4Cl, do CH3COOK, o que é isso aqui? Isso aqui ó, é o acetato de potássio. Ó. CH3COO, isso é um C dupla O, potássio. Tá? Do bicarbonato de sódio e do nitrato de lítio podem ser respectivamente o quê? Então perceba aqui que ele só quer saber se a solução é ácida, neutra ou básica. Qual é a maneira mais simples de você resolver isso? É só determinar o caráter, como a gente faz no começo da hidrólise. Tá? É bem mais simples do que todo o cálculo que nós fizemos aqui. Ó. Tá lá. Então, vou dividir. NH4Cl. Sempre o primeiro é quem veio da base, o segundo é quem veio do ácido. Com exceção aqui nesse sal orgânico, tá? Esse é o padrão. O amônio veio de uma base fraca. O cloreto veio de um ácido forte. Por quê? Porque ele vem do HCl, que é o ácido clorídrico, ácido forte. Ele vem do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Sendo assim, eu tenho um sal de ácido forte e base fraca. Quem que vai mandar esse caráter? O forte. Então significa que é um sal de caráter ácido, ou seja, vai formar uma solução com pH menor do que 7. Tá? É um sal ácido. Ou, desculpe-me, sal de caráter ácido. CH3COO, potássio. O que rola aqui, filho? Aqui rola o seguinte, ó. Esse CH3COO veio do ácido, né? Como todo e bom ácido orgânico, ele é um ácido
fraco, o potássio veio da base, como é um elemento da família 1A, isso vem de uma base forte, então significa dizer que quem é forte é quem manda nisso tudo, logo, quem é forte veio da base. Portanto, o caráter desse sal é um caráter básico. Se é um caráter básico, nós teremos um pH maior do que 7. Aqui está. Bicarbonato de sódio. Nós já fizemos a hidrólise desse cara. Divide. O sódio veio da base. É uma base, é uma base forte. Hidróxido de sódio, soda cáustica, uma das bases mais famosas e fortes que nós temos. Além disso, nós temos o HCO3, que veio do ácido carbônico, que é um ácido extremamente fraco. Sendo assim, ele vem de uma base forte e de um ácido fraco. Quem que manda? O forte. Então, o caráter desse sal, mais uma vez, é um caráter básico. Logo, o pH é maior do que 7. E aqui, por último, o nitrato de lítio quebra. O lítio vem da base. Lítio está na família 1A, então ele faz parte das bases fortes. Está aqui, base forte. O NO3 veio do ácido nítrico. Ácido nítrico é um ácido forte. Então, o que acontece aqui? Base forte e ácido forte. Quando ambos são fortes, o que acontece? O caráter do sal é um caráter neutro. Tá? É um caráter neutro. Então, significa dizer que o pH será igual a 7. Ó. Aqui está. Então, podem ser, respectivamente, o quê? pH menor do que 7, pH maior do que 7, pH maior do que 7 e pH igual a 7. Está aqui, ó, correto, a letrinha A. pH menor do que 7, pH maior do que 7, pH maior do que 7 e pH igual a 7. Tá? Solução ácida, solução básica e solução neutra. Beleza? Ok? Esses foram os exercícios sobre constante de hidrólise. Valeu!